Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui hoje mais um vídeo, tá? Um vídeo de um pão maravilhoso com fermento natural de litro, tá certo? Então aqui eu tenho pesado 700 gramas de farinha de trigo, tá? De boa qualidade, sempre utilizar uma farinha de boa qualidade para você ter um pão de boa qualidade, tá? Um pãozinho fofo, macio, tá? Maravilhoso. Então, aqui eu tenho meio copo de açúcar. Tenho aquele melhoradorzinho que eu fiz e mostrei pra vocês, tá? A base de farinha, de trigo e água, tá? É um melhorador natural, tá? Aqui eu tenho 1/4 de óleo, tá? 1/4 de óleo, para muitas pessoas que não entendem, se eu encher até aqui dessa bordinha, eu vou ter 1 copo de óleo. Vou colocar aqui a metade, então vou ter a metade, né? Que pode ser também uma meia xícara de óleo, tá? Então, quando dividimos a metade de 1 copo ou de 1 xícara no meio, então fica 1/4, tá certo? Aqui eu vou estar colocando também um ovo, uma pitadinha de sal, tá? E aqui o nosso fermento de litro, aqui tem 240 ml, tá certo? Já reformado. Deixei ele descansar em cima da mesa e olha só como foi que ele ficou. Quando eu tirei ele da geladeira e deixei ele descansar por volta de 1 hora a 2 horas em cima da mesa, para ficar em temperatura ambiente, ele começa a criar essa natinha aqui em cima dele, ó, tá? É super normal, tá certo? Então, pessoal, antes de nós começar a fazer aqui o nosso pão, tá? Vamos estar fazendo aqui uma massinha que vai servir como um melhorador do nosso pão, tá certo? Então, aqui eu pesei 20 gramas de farinha de trigo, tá? Deu exatamente 4 colheres de sopa bem rasinha de farinha de trigo. Se você não tiver a balança, então você pode colocar 4 colheres de sopa bem rasinha de farinha de trigo, que vai dar 20 gramas, tá certo? E aqui eu tenho 20 ml de água, tá? Colocar aqui é uma proporção pequena, mas se você for fazer em grande quantidade o pão, você pode ir drobando a receita, tá bom? E aí, vamos colocar aqui toda a nossa farinha de trigo. Deixa eu tirar aqui o pouquinho que ficou aqui no copo. Tô filmando só com uma mão, então fica mais difícil. E aí, vou estar misturando aqui, ó, a água com a farinha de trigo, tá? Isso aqui é uma técnica chinesa que eles fazem para melhorar o seu pão, tá? Então, você vai estar misturando aqui bem misturadinho e depois de bem misturado, você vai estar levando pro fogo, tá? Olha só, pessoal, depois de bem misturadinho, ele vai ficar aqui nessa consistência, como se fosse um mingau, tá? E agora eu vou estar levando pro fogo. Ele vai ficar em fogo baixo, você tá sempre misturando ele, tá? Só pra essa massinha aqui cozinhar. Quando ela cozinhar, eu vou estar colocando aqui no recipiente e vou colocar na geladeira, tá? Ela tem que ficar no mínimo 2 horas, tá? Pra você poder utilizar. E aí, você vai estar utilizando ela gelada, tá? E não morna, beleza? Então, pessoal, depois de cozinhada, ela vai ficar assim, ó, como se fosse um mingauzinho, tá? E agora, vamos estar levando pra geladeira e deixar lá até 2 horas de geladeira, tá? E aí, depois eu vou vir trazendo continuidade para vocês, nós fazendo o pão. Então, vamos dar início aqui ao nosso pão. Então, nessa vasilha aqui, eu vou estar adicionando o óleo, o açúcar, o ovo. Dá uma quebradinha aqui nesse ovo. Vou colocar aqui o nosso melhorador. Olha só como foi que ele ficou. Então, ele ficou 2 horas dentro da geladeira, tá? Você pode deixar até mais tempo dentro da geladeira, de um dia pro outro, tá? É maravilhoso esse melhorador. Então, eu vou estar dando aqui, ó, pra vocês verem aí. Tá dando aqui uma leve misturada nesses ingredientes.
Aqui agora eu vou colocar o sal. Vou misturar aqui o sal também. Porque o sal, tá? Ele em contato diretamente com o fermento, ele vai dando uma diferença aí no fermento, tá? Como se fosse o fermento químico também, tá? Então, o fermento, ele não pode ir junto, o sal não pode ir junto com o fermento, tá certo? Seja ele natural ou químico, tá bom? E agora eu vou colocar aqui o fermento. Tá dando uma misturadinha aqui nele, olha só como ele tá, olha. Tá vendo? 240 ml de fermento. Olha só, pessoal, acabei de colocar o restante de farinha de trigo, tá? Então, no caso, eu utilizei toda a farinha de trigo. 700 gramas de farinha de trigo, tá? E aí, se precisar, eu venho falar pra vocês quanto mais eu coloquei, tá bom? A massa ainda tá um pouco pegajosa. Mas eu vou colocando farinha de trigo aos poucos. Tá vendo? Como ela tá pegajosa ainda, ó. Tá vendo? Ainda vai levar mais farinha de trigo. Olha só, pessoal. Coloquei mais um punhadinho de farinha de trigo aqui, ó. Nessa massa. Tá vendo? E ela tá ficando assim. E aí, se a massa for grudando, você vai colocando um pouquinho de farinha de trigo sempre aos poucos, tá? Pra não ficar uma massa tão pesada, tá? E aí, vai sovando ela até ela ficar lisinha e no ponto de véu. Ela ainda tá um pouco pegajosa, eu vou acrescentando farinha de trigo e vou dando uma sovada nela, certo? Aqui em Brasília hoje tá ventando bastante. Hoje tá sendo o dia do vento, viu? Tá ventando muito. Agora é aquele vento gelado. E a região de vocês aí tá chovendo, tá frio? Como é que tá? Deixa nos comentários aí de onde vocês são. E se tá chovendo por aí. Diz que lá em Pernambuco tá chovendo, né? Direto. Graças a Deus. Nosso Pernambuco precisa de chuva, né? Aqui em Brasília já faz um bom tempinho que não chove. A massa ainda tá pegajosa demais. Eu tô utilizando aqui uma farinha de trigo nova. Eu nunca utilizei dessa farinha de trigo. Se eu gostar do resultado, eu venho falar pra vocês que farinha de trigo que eu utilizei, tá? E se eu indico a comprar ela, tá bom? Então, lembrando que essa farinha de trigo que eu nunca usei ela, tá sendo a primeira vez. Olha só, pessoal, aqui a massa eu já sovei bem ela, tá uma massinha lisa. No ponto de véu, olha só. Tá vendo? Então, agora ela vai ficar assim
uma massa um pouco pegajosa, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de farinha de trigo na minha vasilha. E vou deixar minha massa descansar, certo? Deixar ela descansar e crescer, até drobar de volume. Quando ela drobar de volume, aí eu venho, eu falo pra vocês quantas horas ficou crescendo, tá bom? E aí, vamos dar continuidade no vídeo, tá bom? Então, no caso, eu vou fazer aqui, dividir a massa em duas partes. Vou fazer um pão redondo recheado com doce. E o outro eu vou fazer um pão comprido, tá? Sem recheio. Então, vai ser 2 pães e esses pães não vai ser cilindrado, tá? Eu vou abrir eles no rolo mesmo. Eles são maravilhosos, gente. Essa massa é maravilhosa, tá? Lembrando, pessoal, que eu não falei pra vocês, sempre reformar o fermento antes de estar utilizando ele, tá? Nada de estar utilizando aí o fermento natural sem reformar, belezinha? Pra não correr o risco do fermento de vocês ficar ácido e também pra não correr o risco de você ficar sem a sua muda, tá bom? Então, eu vou abrir aqui, ó, a massa. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Lembrando que essa forma aqui, ó, você pretende ter uma forma assim, parecida com essa, forma bem alta, tá? Ela tem 10 centímetros de altura e 20 de tamanho, tá? De comprimento. Você encontra lá no Formas e Bandeja, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o contato deles para você estar entrando em contato com eles, tanto pelo WhatsApp. Vocês também podem estar dando uma olhadinha lá no site deles, tá? Que eles têm essa forma maravilhosa. Lembrando que essa forma aqui, ela vem com a tampa, tá? Dá pra você fazer várias receitinhas maravilhosas com essas formas. Você encontra a forma também maior do que essa daqui, tá? Tem ela maior. E elas vêm com a tampa. Você tanto pode fazer o pão de forma, como pode fazer um pão assim normal, tá? Sem estar utilizando a tampinha que vem aqui em cima dela, tá bom? Eles vendem vários tipos de forma. Tem forma para açougue, tá? Para estar colocando carne. Tem aquelas forminhas baixas para você fazer para você fazer rocambole, para você fazer... no meu caso aqui, dá para fazer pão de forma, dá para fazer vários tipos de pão, tá? Tem forma também de bolo, tá? Tem forma redonda também de bolo, tem forma quadrada, tem cortador, tem vários tipos de coisa, tá bom? Então, vai estar dando lá uma conferida que vocês não vão se arrepender. É maravilhoso o material deles, o produto é extraordinário, tá bom? Então, não deixe de estar olhando aí. Eu vou estar deixando aí na descrição o contato deles, tá? E o site para vocês entrar lá e dar uma olhadinha, tá bom? Então, pessoal, já abri aqui a minha massa.
Agora eu vou estar só dando aqui uma fechadinha aqui, pra não escapulir o recheio. Dobrando aqui a beiradinha. E agora eu vou começar a fechar aqui, ó. Eu falei pra vocês que essa massa aqui, esse outro pão, eu ia fazer ele recheado com doce. Aí vocês podem rechear do jeito que vocês quiserem. No meu caso aqui é doce de leite, tá bom? Agora aqui eu vou cortar assim bem fininho a massa. Só pra ficar bonitinho. Vocês podem modelar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Aí, se não ficar coisadinha assim, como vocês queriam, é só vocês cortar aqui, não tem problema. Vai ficar bonitinho do mesmo jeito. Agora eu vou pegar aqui minha forma e vou colocar aqui, ó. Assim. Olha só como foi que ficou. Tá vendo? E agora, gente, eu vou estar deixando aqui os meus pães crescer, tá? Crescer bem. Olha só. Acho que eles vão ficar bem altos, vão crescer bem, tá? Ó. Foi assim que ficou nossos pães, tá vendo? Agora eu vou estar aguardando eles crescer. E aí, quando eles crescerem, eu venho falar quantas horas eles ficou crescendo. E venho levar eles pra assar, tá bom? Então, pessoal, não deixe de estar se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Eu tô sempre trazendo aqui várias e várias receitas pra vocês. Tanto de pão, como salgado, doce, pão doce, pão de sal. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se vocês estão gostando, deixa o like de vocês. Que isso ajuda a fortalecer o canal, tá? Isso faz entender que o YouTube pode estar mostrando nossos vídeos para mais e mais pessoas, tá bom? Então, conto com cada um de vocês. Olha só, pessoal, nossos pães já cresceu aqui, quase 5 horas de crescimento, tá? Olha só como foi que ficou nossos pães. Cresceu, ficou lindo, olha o crescimento deles. Agora aqui eu vou estar pincelando eles antes de levar pro forno. No caso aqui eu coloquei nessa xícara 2 colheres de açúcar para 1 colherzinha de água, tá? E aí misturei bem. Se você tiver dificuldade de misturar, você coloca uns 2 segundinhos no micro-ondas, tá? E aí tira. Agora eu vou pegar e vou pincelar aqui, ó, nossos pães. Lembrando que se aí na sua região tiver frio, você pode também estar esquentando água para colocar em uma forma, tá? Para acelerar o crescimento dos seus pães, tá certo? Então, sempre essa dica funciona, tá? Você tá aquecendo aí a água para estar colocando nos seus pães em tempos frios, tá bom? Pincelar bem aqui. E aqui também, nesse outro. Vou pincelar eles aqui e vou levar pro forno, tá bom? Olha só, pessoal, já terminei aqui já, ó, de assar os pães. Ficaram bem moreninhos assim, ó. Mas foi porque o meu forno tá desregulado. Eu vou ter que pedir pra alguém regular ele. Mas olha só.
Olha só como foi que ficou esses pães. Maravilhoso. Olha só. Que maciez esse pão. Tá vendo? Olha só. Que pão maravilhoso. Olha só, pessoal. Ficou maravilhoso esse pão, ó. Ó como ficou fofo. Ficou muito bom mesmo, viu? Olha só. O pão tá desfiando, olha. Sem cilindrar, tá? Olha só. Maravilhoso. Podem fazer aí na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Olha só o doce de leite aqui, ó. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, vocês comentam, compartilham. Deixa o joinha de vocês, tá bom? Pra mim sempre estar trazendo mais e mais vídeo. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.